Olá, pessoal, tudo bom? Vocês já perceberam que existem pessoas que parecem viver esperando que alguém vá embora? Às vezes está tudo bem no relacionamento, ninguém brigou, ninguém falou em separação, mas basta uma mensagem demorar um pouco mais para chegar ali no celular, uma ligação que não aconteceu, ou a outra pessoa parece não dar muitos sinais, né? Está distante. Isso aí pode gerar, em muita gente, uma ansiedade. A cabeça começa a criar história. Será que fiz alguma coisa errada? Será que ele não gostou, ela não gostou? Ou não gosta mais de mim? Será que eu vou ser abandonada? Se você já sentiu isso dessa forma, eu quero que você saiba de uma coisinha, tá? Talvez você esteja reagindo assim, não apenas pelo que está acontecendo naquele momento, mas talvez exista uma parte sua revivendo uma dor muito mais antiga. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Eu quero mostrar também para vocês, falar da ferida do abandono, como é que ela nasce, e dizer que ela continua influenciando a vida de muitas pessoas, sem que elas percebam, e principalmente como começar a se libertar desse padrão. E antes da gente começar essa aula, aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que também pode estar vivendo esse tipo de sofrimento e sem entender, na verdade, a sua origem. Então, eu me chamo Rose Lopes, eu sou psicanalista, sou terapeuta integrativa e o meu objetivo nesse canal é mostrar que muitos dos nossos conflitos não surgem por falta de força de vontade, mas muitas vezes porque carregamos experiências emocionais que ainda precisam ser compreendidas e integradas. Então, quando ampliamos a nossa consciência sobre quem somos e sobre os padrões que dirigem a nossa vida, a gente começa a fazer escolhas mais livres, a gente começa a construir relações mais saudáveis e viver com mais autenticidade. Então, preparem-se, porque o tema de hoje pode mudar a forma como você enxerga a si mesma. Enfim, quando nós ouvimos a palavra abandono, quase sempre imaginamos uma criança que foi deixada pelos pais. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que carrega essa ferida nunca foi abandonada fisicamente. Porque o abandono emocional, ele é muito silencioso. Muitas vezes a criança cresceu na mesma casa, tinha comida, tinha roupa, tinha escola, mas não se sentia vista, não se sentia importante, não se sentia acolhida. Talvez os pais trabalhassem demais, talvez estivessem emocionalmente indisponíveis, talvez houvessem muitas críticas, muitas brigas, ou então pouco carinho. E aí o que acontece? A criança não consegue entender tudo isso como um adulto entenderia. Ela apenas sente aquilo. E o que ela sente acaba virando uma crença. Ela começa a acreditar que não é importante, que precisa fazer alguma coisa para merecer o amor, ou que a qualquer momento ela vai ser deixada. E essas conclusões, elas ficam gravadas profundamente e continuam influenciando a sua vida, mesmo depois de muitos anos. O problema é que o tempo passa e a criança cresce, o corpo vira o corpo de um adulto, mas aquela parte emocional continua vivendo como se ainda precisasse lutar para não ser abandonada. E é por isso que muitas pessoas sofrem tanto nos relacionamentos, sem compreender a verdadeira razão daquilo, né?
elas acreditam que o sofrimento ele começou naquele namoro, naquele casamento ou naquela amizade. Mas, na maioria das vezes, o relacionamento apenas tocou em uma ferida, em uma dor que já existia. Quem tem a ferida, gente, do abandono, vive em estado de alerta, mesmo quando tudo parece estar bem. Aí existe uma tensão bem silenciosa. É como se a mente estivesse sempre procurando sinais de que alguma coisa vai dar errado. Basta o outro ficar mais quietinho, responder de forma diferente, ou então demonstrar menos atenção para que aquele medo desperte. E quando esse medo aparece, a imaginação vai fazer o resto, né? A pessoa começa a criar cenários, aquelas interpretações, conclusões que muitas vezes não têm nenhuma relação com aquela realidade que ela está vivendo. Ela sofre por situações que nem chegaram a acontecer. E aí, com o tempo, esse medo faz surgir nela uma dependência emocional muito grande. A tranquilidade passa a depender da presença do outro. E quando o relacionamento está bem e existe paz, quando o outro se afasta, mesmo que por pouco tempo, vai surgir um vazio enorme. Muitas pessoas dizem que não conseguem ficar sozinhas. Mas, na verdade, gente, elas conseguem sim ficar sozinhas. O que elas não conseguem é entrar em contato com a dor que a solidão desperta nelas. E é isso, gente. É completamente diferente, sabe? E aí, sem perceber, elas começam a mudar para manter o relacionamento. Evitam conflitos, escondem aquilo que sentem, dizem mais sim do que gostariam, suportam situações que machucam e deixam suas próprias necessidades em segundo plano. E aí, aos poucos, a vida, né? Aos poucos, elas vão se abandonando para impedir que o outro as abandone. E essa talvez seja uma das consequências mais dolorosas dessa ferida. A pessoa passa tanto tempo tentando não perder alguém que acaba se perdendo de si. Então, como a sua segurança depende muito da aprovação dos outros, ela sente necessidade constante de confirmação. Mesmo ouvindo que é amada, depois de algum tempo, aquela dúvida vai acabar voltando. Ela precisa de novas provas sempre, de novos sinais sempre, de novas demonstrações de carinho. Não é porque o outro não ame, mas porque nenhuma demonstração externa vai conseguir preencher aquele vazio, aquela insegurança que nasceu ali com ela na infância. Também existe um vazio difícil de explicar. É aquela sensação, sabe, de que sempre está faltando alguma coisa. Então a pessoa tenta preencher esse espaço, aí começa a procurar alguém, ou então ela vai trabalhar demais, comprando coisas, ocupando todos os minutos do seu dia, ou então buscando qualquer distração que vá aliviar aquele desconforto, né? Mas o vazio vai continuar voltando, porque a sua origem não está na falta de um relacionamento. A origem desse vazio está ali numa necessidade emocional que nunca foi verdadeiramente acolhida. E é interessante perceber que nem todo mundo reage da mesma maneira. Algumas pessoas se tornam extremamente dependentes e vão fazer tudo para manter aquele vínculo. Outras pessoas vão desenvolver estratégias opostas, vão evitar relacionamentos profundos, como a fugitiva, né? Elas vão manter distância emocional, ou então terminam antes que possam ser abandonadas. E parece até independência, né, emocional, mas muitas vezes é apenas uma outra forma da pessoa se proteger.
Uma pessoa corre desesperadamente atrás do amor quando sente esse vazio, sabe? A outra foge dele, mas ambas estão tentando escapar da mesma dor. Carl Gustav Jung, ele dizia que aquilo que permanece inconsciente na pessoa continua dirigindo a sua vida, como se fosse o seu destino. Quantas pessoas acreditam que sempre escolhem parceiros errados, né? Muitas vezes não é apenas uma questão de escolher, é a própria ferida emocional que está influenciando a forma como elas enxergam os relacionamentos, como elas interpretam o comportamento das pessoas e elas reagem diante do medo daquela perda possível, né? Na psicossíntese de Assagioli, que é outro terapeuta, nós compreendemos que esse funcionamento ele ocorre através da subpersonalidade dependente, que é uma partezinha da sua personalidade que acredita que precisa do outro para sentir segurança, pertencimento, valor. E quando ela assume o comando, essa subpersonalidade, todas as decisões passam a ser guiadas pelo medo e não pela liberdade de amar. Mas existe uma boa notícia, hein? Nenhuma ferida emocional precisa comandar a sua vida, nem essa subpersonalidade. A cura, ela não começa quando encontramos alguém que promete nunca nos abandonar. Ela começa quando aprendemos a escolher acolher aquela parte de nós que ainda vive com medo. Quando fortalecemos, sabe, o nosso eu observador, aprofundamos a nossa conexão com o self, nós deixamos de entregar as nossas escolhas para essa criança ferida, sabe? Continuamos amando, continuamos desejando relacionamentos e companhia, mas a gente não sente mais que a nossa vida depende da permanência de alguém. Quando a gente está alinhado com o self, nós descobrimos que o nosso valor não nasce da aprovação dos outros, ela nasce da relação que construímos conosco. Se você se identificou com essa aula, gente, talvez seja a reflexão mais importante para levar hoje daqui. A sua maior cura não vai ser encontrando alguém que nunca vai embora. Vai ser o quê? Aprender a nunca mais abandonar a si mesmo. E quando isso acontece, os relacionamentos deixam de ser um lugar de medo, de dependência e passa a ser um lugar de escolha, liberdade, amor verdadeiro. Também tem uma outra questão. Eu quero fazer essa série, né, falando sobre a ferida do abandono, falando sobre a subpersonalidade da dependente, e eu vou fazendo séries para falar sobre outras feridas, porque a gente tem a ferida da rejeição, a ferida da traição, da injustiça, da humilhação. Então nós vamos fazendo essas séries para vocês entenderem como é que essas feridas surgiram e essas subpersonalidades também. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários, assim, hoje eu escolho não me abandonar. Isso é forte, isso é importante. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, gente. Se inscrevam nesse canal e toda semana eu vou trazer novos conteúdos para ajudar você a compreender as suas feridas, integrar suas partes internas e começar a caminhar, né, numa direção que é a direção do nosso self, que é o nosso eu verdadeiro, vivendo uma vida com muito mais consciência e liberdade, ok? Um beijo grande!